Olá pessoal, tudo bem? Hoje, como é domingo e aparentemente não teve nenhuma invasão em nenhum órgão público, nenhum dos poderes da nação, eu queria falar sobre alguma coisa menos factual e um pouco mais filosófica. Eu queria falar um pouco sobre as coincidências grandes que existem entre o nazifascismo e o bolsonarismo. O professor Michel German, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: nós não precisamos chamar o Bolsonaro de nazista. Ele se comporta como nazista e ele se mostra nazista. É claro que se eu falar isso para um bolsominion, para aquele adorador do Bolsonaro, isso é mais ou menos inútil, porque eles não obtêm informação de nenhum outro lugar que não seja das listas oficiais, dos grupos oficiais do bolsonarismo e por aí vai. E eles bebem todos naquela fonte do Olavo de Carvalho. É uma tristeza, porque é um conhecimento pífio, né? Não existe qualquer ciência naquilo, é mera bobagem. Mas o Bolsonaro, o bolsonarismo, né, ele foi muito competente em fazer o seguinte: antes mesmo de ganhar a eleição, eles foram descredibilizando todos os órgãos de informação que não fossem os grupos deles. Por quê? Porque eles sabiam que haveria crítica, evidente, sempre há crítica, né? Então, uma das maneiras dele galvanizar o pensamento é descredibilizar já de antemão qualquer grupo grupo de informação, etc., seja uma empresa de mídia, seja um jornal, seja mesmo a mídia, a rede social em outras pessoas, da palavra de pessoas comuns e tal, mas descredibilizar tudo que é de fora da bolha, tá? Porque daí você já cria uma barreira para a informação. Então nenhuma informação entra na cabeça de um bolsonarista se essa informação não vier dos caminhos oficiais deles, tá? Bom, então, como eu falei, dizer para um bolsominion que ele está atrás do líder nazifascista é inútil porque ele não entende. Em primeiro lugar também, por que não entende? Porque ele sequer sabe o que de fato é nazismo. Ele não sabe o que é nazismo, ele não sabe o que é fascismo, não sabe o que é comunismo. Você vai ver aqui nesse vídeo, provavelmente nos comentários, e se você olhar nos outros comentários dos outros vídeos, você vai ver que me chamam de comunista toda hora. E eu tenho certeza que todas essas pessoas que me chamam de comunista toda hora não têm a menor ideia do que é comunismo, porque nunca leram uma linha séria sobre o tema. Se não leram sobre comunismo, quem dirá sobre nazismo e fascismo, né? Então, veja, de qualquer forma, o nazifascismo ele é um pouco rejeitado por boa parte das pessoas, e eu digo um pouco. Por quê? Porque, obviamente, a imagem que você tem de um nazista é a pior possível. Com razão. Agora, note o seguinte: se você faz um conteúdo de esquerda, se você fala sobre esquerda e tal, você é um cara de esquerda. Se você faz um conteúdo de direita, se você se comporta como alguém de direita, você é de direita. E se você faz um conteúdo nazista, e se você se comporta como nazista, você é um nazista. E eu estou falando isso para dizer o seguinte: por mais que um bolsominion não se entenda como nazista, porque ele sequer sabe de fato que é nazista, ele se comporta como nazista. Portanto, o nazista ele é. É evidente que, passadas quase 100 anos do nascimento do nazifascismo, é evidente que é muito difícil você encontrar alguém comum andando na rua, essas pessoas que a gente conhece, é muito difícil você encontrar alguém que abertamente se declare nazista, tá? Em primeiro lugar, porque é crime. Claro que no Brasil essa questão do crime, infelizmente, nem é levada a sério, né? Porque é crime você fazer apologia ao nazismo. Mas olha, eu não me lembro de nenhuma vez que eu tenha visto o Ministério Público se posicionar seriamente a respeito, as polícias prenderem em flagrante alguém que está se comportando como nazista. Não vejo isso. Então, eu poderia dizer o seguinte: o que é? De repente as nossas próprias forças de segurança, nosso próprio Ministério Público está coalhado de nazistas? Não sei. Alguns eu não tenho dúvida que sim, mas eu não diria que é a maioria. Mas essas pessoas não se reconhecem como uma ideologia nazifascista. Então isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Além do perigo natural, que significa você ter um nazifascista do teu lado, existe o perigo do cidadão não sabendo o que é, ele emular todos os comportamentos, ou seja, ele reproduzir todos os comportamentos do nazifascismo sem saber que é nazifascismo, tá? Por quê? Porque, como eu disse, você não consegue, hoje raramente você vai encontrar um comportamento nazista, um líder nazista ou fascista hoje em dia,
se declarando nazista e fascista. Você viu abertamente ministros do governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro fazendo gestual nazista, fazendo alusões ao nazismo, aquele ministro dele, que me foge o nome agora, que se comportou, que fez o discurso do Goebbels, imitando o cenário, pegando o próprio discurso, colocando a mesma música de fundo, uma coisa de louco. É nazismo. Se você se comporta como nazista, você é nazismo. Mas o que acontece? Quando você passa esses recados subliminares para o grosso da população, elas não entendem. Não é? Eles não entendem a estética nazista. Então não adianta você dizer para um bolsominion comum que ele é nazista e que ele idolatra líderes nazistas, porque ele não entende. Ele entende que o nazismo é péssimo, porque ele cresceu ouvindo isso, mas ele não tem a consciência que ele está reproduzindo um discurso nazista. Então existem diversas coincidências entre o regime nazista, o nascimento do nazifascismo, com o nascimento do bolsonarismo. Uma dessas coincidências trágicas são aquelas SAs, que são, não vou nem tentar falar em alemão, porque meu alemão é péssimo, mas é Sturmteilung, ou Stormtroopers em inglês, seria o Esquadrão Tempestade, né? Os pelotões Tempestade, traduzindo para o português, que era o seguinte, eram grupos de arruaceiro que nasceram sob a liderança do Ernst Röhm, que era um dos asseclas do Hitler, e eles faziam trabalho sujo, miliciano, pro partido nazista. Porém, as SAs não eram reconhecidas oficialmente como um exército nazifascista. Eles eram realmente um grupo de arruaceiros, tá? Eram uniformizados e tudo mais, mas eles não tinham um caráter oficial, nem depois que Hitler efetivamente tomou o poder em 1936. O que ocorre? A partir, claro, de certo momento, até porque os líderes das SAs, o Ernst Röhm, ele era homossexual, e como o nazismo odiava o homossexualismo e tudo que era diferente deles, ou supostamente diferente, né, ao menos diferente do discurso deles, o próprio Röhm acabou sendo eliminado. Tá? Então eles incorporaram aquele exército de arruaceiro, que eram as SAs, para o exército oficial, tá? Que eram as SS. Mas então essa é uma das coincidências, você vê tropas, milhares de milicianos fazendo o serviço sujo, quebrando tudo por onde passa, colocando bomba, fazendo terrorismo. As SAs eram terroristas, né? Essa é uma das coincidências. Só que o que acontece? O cidadão comum não enxerga isso. Esse é o grande perigo. E como é que você faz para convencer que as coincidências históricas do nazifascismo com o bolsonarismo, na verdade, não são coincidências. Elas são repetições. Isso deveria depender de uma forte educação. Mas como é que nós vamos fazer isso? Deveria ter sido feita no Brasil há muito tempo a educação sobre o nazifascismo. E não por outro motivo que não o seguinte: o Brasil foi talvez o maior destino de nazistas depois da Segunda Guerra. Hoje o Brasil é oficialmente o país com o maior número de células nazifascistas no mundo. O que aconteceu? Depois do final da Segunda Guerra, boa parte dos nazistas fugiram. Grande parte deles veio aqui para a América do Sul. Sul do Brasil, Argentina, Uruguai. Não é coincidência que eles tenham, que Santa Catarina, que o sul do Brasil, tem um comportamento tão grande assimilado ao nazismo. Por quê? Porque hoje o que você vê são diversos filhos e netos dessas pessoas que fugiram, né, que eram nazistas, ou mesmo do exército nazista, mas ou simpatizantes do nazismo, que fugiram da Alemanha e se instalaram aqui. Então eles não mudaram de ideia só porque estão em outro país, eles vieram, mudaram de nome, esconderam o nazifascismo, né? Não falavam a respeito, mas agiam e agem como nazifascistas. Se você der um Google, você coloca lá piscina suástica Santa Catarina, você vai ver que tem uma piscina de um cidadão em Santa Catarina que tem uma suástica no fundo da piscina, que é vista de cima. Quer dizer, isso é uma loucura. Só que o Brasil nunca trabalhou efetivamente para punir o nazismo, né? Ele nunca trabalhou efetivamente para punir o integralismo, que era um nazismo brasileiro, vamos colocar assim, abrasileirado.
E quando eu digo abrasileirado, não é menos pior, tá? Só é que é aqui no Brasil com as características do Brasil. Então, o nosso grande problema é nunca ter punido o nazismo e nunca ter ensinado as pessoas sobre o que é nazismo. Então, não raramente você vai encontrar no seu círculo familiar pessoas que se identificam com os ideais nazistas. Isso é terrível. Agora, se você chegar para essa pessoa e falar, fulano, você é nazista? Ele vai dizer, não, meu, claro que não. Até porque ele sabe que oficialmente o nazismo é péssimo. Não só ilegal, como é imoral, né? Mas ele não não sabendo oficialmente o que é nazismo, ele se comporta como nazismo, mas não se reconhece como nazista. Tem um documentário muito interessante que eu sempre falo dele, que se chama Secretário de Hitler, que é justamente, nasceu também de um livro, que é justamente as palavras da secretária do Hitler, a que estava com ele no bunker, que ela descreve como foi a ascensão do nazismo, e ela fala em algum momento, a pessoa pergunta, né, o documentarista, o repórter pergunta para ela, fulana, vocês não perceberam o que estava acontecendo na sociedade de vocês e tudo mais? Ela disse o seguinte, olha, nós não percebemos. O que acontecia era, a nossa vida estava mudando bastante, porque houve diversas mudanças sociais. Tá? Isso é uma coisa que a gente pode falar em outro vídeo, não quero falar nisso para não ficar muito longo. Mas houve diversas mudanças sociais, e como a Alemanha vinha de uma destruição completa depois de perder a Primeira Guerra Mundial, o alemão estava, né, desencontrado. Então o discurso nazifascista dizia o seguinte, temos que elevar o moral do alemão e por aí vai. Criar uma raça pura, toda aquela groselha que o nazismo fez. Ela dizia o seguinte, nós reparávamos que às vezes um vizinho teu sumia, um idoso sumia, um judeu sumia, mas o governo dizia que estava levando essas pessoas para reeducação, para hospitais, para tratamento fora e por aí vai. Ela diz assim, nós deveríamos ter percebido que aquilo era estranho demais, só que a gente estava feliz demais com todo aquele nacionalismo que o nazismo nos trazia. Repare, Deus, pátria e família. Não é coincidência Deus, pátria e família que o Bolsonaro faz. Esse é um slogan nazi-fascista. Deus, pátria e família. A diferença é que lá no nazismo eles colocam Deus, Alemanha e família. É exatamente a mesma coisa. Outro dia um colega, ex-colega de universidade, me disse o seguinte, não é a mesma coisa porque o nazismo, porque o brasileiro coloca, né, o Bolsonaro coloca liberdade. Eu falei, então quer dizer que você destoa todo o conjunto, né, o contexto, porque tem a palavrinha liberdade, mas nem está sequer reproduzido normalmente nos discursos do Bolsonaro. Se você procurar hoje nas redes sociais do Bolsonaro, você vai ver 38º presidente do Brasil, porque ele jamais se coloca como ex-presidente do Brasil, e está escrito lá Deus, Pátria e Família, que é o slogan máximo do nazismo, do nazifascismo. Tá? Então, é uma coisa que nós temos que lutar com muita força para tentar convencer o cidadão comum que ele está emulando, ou seja, que ele está reproduzindo um comportamento nazifascista. Isso eu sei que não é fácil, mas nós temos que fazer isso dentro das nossas casas, nos nossos círculos familiares. As pessoas estão embebidas de um espírito nazifascista, reproduzindo um espírito nazifascista, reproduzindo um comportamento nazifascista, sem saber que elas são nazifascistas. Né? Então, é preciso abrir os olhos dessas pessoas. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Isso deveria vir principalmente da educação. Mas nós não fizemos isso lá atrás. Talvez a partir de agora a gente comece a fazer isso, levar isso mais a sério. Mas nós precisamos fazer isso. Então, eu vou retomar aquele negócio assim. Eu queria fazer um vídeo dizendo Bolsonaro é nazista e eu posso provar. Esse é o vídeo. Bolsonaro é nazista e eu posso provar. Procure as ligações entre o bolsonarismo e o nazismo para passar para os seus amigos e familiares para que eles saiam dessa. Porque o mundo corre perigo. Isso não é brincadeira. Não é à toa que os Estados Unidos estão, pela primeira vez talvez na história, preocupados com o golpe de Estado no Brasil. Até porque eles sempre deram os golpes de Estado. E por que eles estão preocupados? Porque eles sabem que aqui, saindo daqui, pode subir. Subir para quem? Para os Estados Unidos, através de quem?
do Trump. Então, o mundo realmente corre perigo, isso não é brincadeira. As pessoas, no próprio Estados Unidos, as pessoas achavam que o nazismo não seria levado adiante um pouco antes da Segunda Guerra. O resultado a gente viu, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, faz o seu comentário sobre o que você achou e sobre como nós devemos abordar outros temas. Eu sempre respondo, tá ok? Obrigado.